Carlos acordou com o silêncio. Não o silêncio calmo de uma manhã de domingo, mas aquele silêncio oco, sufocante. O tipo que grita a ausência. O outro lado da cama estava frio, vazio. O travesseiro ainda guardava o perfume dela, uma mistura suave de baunilha com algo impossível de definir, algo que só Verônica tinha. Ele estendeu a mão até o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida. Nada. Ela tinha ido embora. Desapareceu como fumaça escorrendo entre os dedos. E em algum lugar profundo dentro do peito de Carlos, onde antes morava a certeza, agora só existia uma pergunta que ele deveria ter respondido meses atrás. Eu acabei de perder a única coisa real que já tive na vida? Você já amou alguém com tanta intensidade que começou a duvidar se aquele amor era mesmo real? Carlos tinha tudo: prestígio, dinheiro, estabilidade. Tudo, menos certeza. E quando ele finalmente percebeu o que havia perdido, talvez já fosse tarde demais. Comente agora, você acredita em amor verdadeiro apesar das diferenças sociais? Porque essa história vai testar tudo o que você acha que sabe sobre amor. 3 meses antes, a vida de Carlos era previsível, no melhor sentido possível. Toda quarta-feira à noite, o mesmo ritual. O Bar Vega, na 7ª Avenida. Sofás de couro gasto, cervejas artesanais com gosto de outono e amigos da faculdade debatendo esportes e política com a confiança de quem nunca precisou lutar para sobreviver. Marcos, seu colega de quarto em Stanford, sempre pedia as asas de frango. Daniel falava alto demais depois da segunda IPA. E Carlos gostava da rotina, do conforto de saber exatamente o que esperar da vida. Até a noite em que ela entrou no salão. Verônica não era bonita no sentido tradicional, não daquele jeito calculado e sofisticado das mulheres do círculo social de Carlos. Verônica era fogo sobre a pele morena, cabelos escuros caindo em ondas até os ombros, olhos que pareciam carregar tempestades inteiras e um sorriso que soava como um desafio. Ela se movia entre as mesas com uma confiança que não combinava com o uniforme, como se estivesse apenas interpretando um papel que já havia superado. Carlos percebeu ela imediatamente. Todos perceberam. O que ele não percebeu de imediato foi o olhar atento, sempre avaliando o ambiente. A tensão discreta nos ombros de quem passa horas demais em pé. A alegria ensaiada na voz, escondendo algo mais profundo, algo ferido. Ela anotou o pedido sem olhar muito para eles, profissional, distante. Mas quando seus olhos encontraram os de Carlos, algo mudou. Foram 2 segundos, talvez menos, mas nesses 2 segundos o bar inteiro pareceu desaparecer. As pupilas dela se dilataram levemente, os lábios se abriram como se ela fosse dizer algo, e não disse. E Carlos sentiu. Aquela descarga elétrica, aquele reconhecimento inexplicável que acontece quando 2 pessoas enxergam algo uma na outra, algo que nem sabiam que estavam procurando. Marcos percebeu na hora. Cara, você parece que viu um fantasma. Ou um anjo? Riu Daniel. Carlos não respondeu. Observava Verônica do outro lado do salão. Ela ria com um cliente jogando a cabeça para trás, mas os olhos não riam. Até que ela olhou de volta para ele. E ali estava de novo. Aquele olhar perigoso, devastador. O olhar que dizia, eu também te vejo. Na quarta-feira seguinte, Carlos chegou mais cedo. Disse a si mesmo que era por causa do trânsito. Marcos sabia a verdade. Admite logo, você veio pela garçonete. O nome dela é Verônica, respondeu Carlos, surpreso por já ter perguntado. Ah, você já sabe o nome, isso é sério. E talvez fosse mesmo um sinal de alerta.
Carlos era advogado corporativo em um dos escritórios mais prestigiados da cidade. Construíra a carreira com lógica, autocontrole e decisões calculadas. Mesmo assim, ali estava ele, escolhendo um bar de acordo com o turno de uma garçonete. Naquela noite, Verônica parecia diferente, mais fechada, sem contato visual, sem eletricidade. Carlos sentiu falta disso como se fosse algo físico. Você é nova aqui, né? Tá gostando da cidade? Ela sorriu educadamente, o tipo de sorriso que cria distância em vez de pontes. Está tudo bem. Posso trazer mais alguma coisa para os senhores? O sotaque dela envolvia as palavras, transformando-as em música. Colombiana, Carlos descobriria depois. De Cali, onde a salsa nunca para e as montanhas seguram a cidade como o abraço de um amante. De onde você é? Perguntou Carlos, com a voz mais suave do que pretendeu. Por um momento, a máscara profissional dela caiu. Os olhos encontraram os dele e neles ele viu algo complexo. Orgulho misturado com vulnerabilidade, força forjada pela necessidade. Muito longe daqui, disse em voz baixa. Então a máscara voltou. Vou verificar o pedido de vocês. David assobiou baixo depois que ela saiu. Cara, ela te cortou feio. Mas Carlos sabia melhor. Aquilo não era rejeição, era a proteção. A questão era, de que ela estava se protegendo? Com o passar das semanas, algo cresceu entre eles. Um bingo silencioso, um desejo contido. Até uma noite de terça-feira em que Carlos foi ao bar sozinho. Sozinho hoje, doutor? Provocou Verônica, sentando-se à frente dele. As sobrancelhas dele se ergueram. Você sabe o que eu faço? Eu presto atenção, disse ela, sentando-se à frente dele, quebrando todas as regras profissionais. Seus amigos te chamam Carlos. Você sempre pede a cerveja âmbar e dá exatamente 22% de gorjeta, sempre. Advogados adoram padrões. Ele riu, genuinamente surpreso. E o que mais você percebeu? Ela se inclinou para frente, os olhos presos aos dele com uma intensidade que fez sua respiração falhar. Eu percebo que você me observa, mas não como os outros. Você não me olha como se eu estivesse em um cardápio. Você olha como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Então estou aqui. Faça suas perguntas. Por que você trabalha aqui? Porque eu preciso de dinheiro. Próxima pergunta. O que você faz quando não está trabalhando aqui? Trabalho no meu outro emprego. Limpo escritórios no centro de madrugada. Depois venho para cá. Às vezes faço turno extra em uma lanchonete nos fins de semana. Carlos sentiu algo se quebrar dentro do peito. Quando você dorme? Pela primeira vez, a coragem dela vacilou. Quando dá, quando os pesadelos deixam. Eles conversaram até o bar fechar, sobre Cali, sobre o irmão que ela sustentava, sobre sonhos adiados, sobre a infância privilegiada de Carlos e a solidão escondida atrás do sucesso. Quando o gerente anunciou o último pedido, Helena se levantou. Carlos segurou a mão dela. Posso te ver fora daqui? Ela olhou para as mãos deles, depois para ele. Tem certeza de que quer isso? Eu não me encaixo no seu mundo. Talvez eu não queira mais me encaixar no meu. Quinta-feira, 4 da tarde. Se você aparecer, eu acredito. Ele chegou 30 minutos antes. E naquele dia, em um parque simples, tomando café barato, Carlos enxergou a cidade pelos olhos dela. Uma cidade dura, corrida, exaustiva. Foi ali que ela contou a verdade. Veio para salvar o irmão de câncer. Conseguiu. Mas licença de permanência e trabalho estavam prestes a vencer. Carlos sentiu o primeiro sussurro de medo. Ele a beijou ali mesmo. Ela chorou. Você não pode me salvar. Eu só quero estar com você. Eles se apaixonaram rápido, intensamente. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos da vida de Carlos. Paixão sem cálculo. Verônica atravessava o mundo dele como um furacão. Alguns amigos aprovaram, outros alertaram.
O mundo de Carlos não estava preparado para Verônica, e nem Carlos estava preparado para o preconceito disfarçado de preocupação. A ex-noiva dele, Vitória, fez questão de plantar a dúvida. Ela é ilegal, não é? A palavra bateu como um soco. Reacendeu as dúvidas que ele insistia em manter no escuro, como se não aceitasse aquele alerta que volta e meia o atingia. Os dias se passaram, a distância crescia, e Verônica percebia sem entender o que estava acontecendo. Ela buscava respostas, mas sempre que tentava conversar, ele dizia que nada tinha acontecido. Dias depois, em meio a uma discussão boba sobre um jantar de trabalho, Carlos perguntou de forma rude: "Você tem certeza que me ama ou só está tentando garantir uma cidadania?" O quê? Ele conseguiu falar. A dor daquelas palavras a atingiram com mais força do que ela previa. A distância da família, somada aos inúmeros preconceitos enfrentava diariamente, a atingiram como uma rocha. Ela esperava qualquer coisa dele, até um distanciamento decorrente das diferenças sociais, mas nunca aquela desconfiança. Ela explodiu. "Eu prefiro voltar para a Colômbia com dignidade do que ficar aqui sendo suspeita." Ela foi embora, e Carlos não a impediu. A separação foi lenta, dolorosa. Ele queria ligar para ela, pedir desculpas, mas lembrava das palavras de Vitória. "Tem certeza que ela te ama ou você é apenas uma passaporte? Ela tá de olho em tudo que você pode dar a ela." A insegurança e o medo o travaram quando estava prestes a correr atrás dela e pedir desculpas. Tentar mudar aquela situação, descobriu que ela tinha voltado para casa. O silêncio se tornou ensurdecedor e algo se quebrou dentro de Carlos. Quando chegou no pequeno apartamento que ela dividia com amigas, ela já tinha ido embora, ido de vez. Foi Marcos quem disse a verdade. "Ela nunca foi o problema, você foi. Você deu ouvidos a quem não devia, viu problemas onde não tinha e agora voltou à sua vida triste. Cara, você sorria com ela, virou a piada da roda, o apaixonado. Agora é só o mesmo cara quietão de sempre." Aquelas palavras foram um tapa. E então Carlos fez algo que nunca tinha feito na vida. Arriscou tudo. Comprou uma passagem. No calor caótico da Colômbia, Carlos sabia onde ela morava. Havia ajudado-a a enviar presentes ao irmão e mãe uma vez. Sabia onde buscar por ela. Mas o destino escolhe brincar com as pessoas, pois ao chegar no hotel, desceu para o bar a fim de pedir um drink para criar coragem. Coragem de bater na porta dela e pedir perdão, ali, no mundo dela, no país dela. De cabeça baixa, pensativo, chegou no bar, e antes que pudesse pedir o drink, ouviu a pergunta inusitada. "O de sempre?" Ele ergueu a cabeça de uma vez, sem acreditar nos próprios ouvidos. Era ela, ali, na frente dele, com uma bandeja na mão, o encarando sem entender nada. Ela a encontrou. Ela tinha conseguido emprego ali, naquele hotel. Uma coincidência ou brincadeira da vida. Porém, nem tudo são flores. Ela não queria desculpas, queria provas. E Carlos fez a única coisa que importava. Ajoelhou-se ali no meio daquele bar de hotel e fez o que seu coração vinha pedindo para fazer há meses. A tão temida pergunta: "Queres casar comigo?" Não para salvá-la, mas para caminhar ao meu lado. Verônica ficou em choque, sem reação, as lágrimas escorrendo sem parar, apenas assentiu. Ele a pegou nos braços e a girou como se ela fosse uma criança de 7 anos. Eles não viveram um conto de fadas, viveram algo melhor. Lutaram, cresceram, erraram, mas escolheram um ao outro, todos os dias. Anos depois, em uma noite qualquer, Verônica perguntou: "Algum arrependimento?" Carlos sorriu. "Nenhum, só da pessoa que eu era antes de aprender a amar de verdade." Se você chegou até aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Você merece um amor que te faça crescer, que te obrigue a ser corajoso, que te faça escolher o que é real, mesmo quando dá medo. E você, arriscaria tudo por amor? Se essa história tocou você,
Se inscreve no canal, porque ainda existem histórias que lembram a gente do que realmente importa. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários: o amor vale o risco, para eu saber que você viu até o final. Até o próximo vídeo. Escolha o amor. Escolha a coragem, porque esse medo que você sente é só o crescimento batendo a porta, e vale a pena abrir.